Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros, trazendo até você a Palavra de Deus, nesta série de programas sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Estamos vendo como a igreja surgiu, estamos vendo a história da igreja no primeiro século, estamos vendo as histórias de pessoas tão importantes, que marcaram momentos, que marcaram etapas, que foram marcos na história da igreja. Isto mesmo. E no programa de hoje conversaremos sobre a conversão da família do carcereiro de Filipos. Quem era este carcereiro de Filipos? Como ele foi alcançado? Geralmente os carcereiros moravam contíguos ali do lado das masmorras, dos presídios. Como este homem foi alcançado? Como a sua família foi alcançada? Vamos ver? Então, deixe o seu coração aberto, pronto para ouvir a voz de Deus. Deus vai falar com você, pois o programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. Nós sabemos que existem histórias aqui no livro de Atos, histórias na história da igreja, que são marcos, histórias que vão colocando marcos no tempo e histórias transformadoras. Aqui, quando o Evangelho chegou ao Brasil, nós sabemos que os primeiros cristãos, as primeiras famílias, trouxeram um marco. Houve padres convertidos, houve famílias inteiras que conheceram Jesus. E nós vamos vendo assim esses marcos, como aqui no livro de Atos. Nós vamos ver a conversão de Saulo, é um marco. A conversão de Cornélio, no capítulo 10, é um marco. E aqui, no capítulo 16 de Atos, nós vamos ver outro marco, que é a conversão do carcereiro de Filipos. Vidas transformadas. Vidas transformadas através de uma interferência do céu na terra. Nós vamos ver que na conversão deste homem houve um terremoto. Um terremoto na prisão. E com esse terremoto, a soltura dos presos em Filipos. Vamos ver? Abra sua Bíblia em Atos 16. Nós vamos ler os versículos 25 e 26. Diz assim a palavra: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Bem, nesta prisão aqui em Filipos estavam dois prisioneiros muito importantes, Paulo e Silas. Paulo e Silas tinham sido enviados de Jerusalém para, numa viagem missionária, irem em todas as cidades onde haviam plantado, ele e Barnabé haviam plantado igrejas. E agora Paulo tem uma visão na sua segunda viagem missionária. Ele tem uma visão, Deus lhe dizendo para ir pregar em Filipos. Ou seja, em visão, à noite, Paulo vê um jovem grego, macedônio. E aquele jovem diz para Paulo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, eles vão, essa equipe onde estava Silas, e também se agrega a essa equipe Lucas, vão para Filipos. Em Filipos, Paulo expulsa o demônio de uma jovem possessa de espírito de adivinhação, e ao dizer para ela, para aquele demônio, saia em nome de Jesus, e ela ficar liberta, o que acontece é que os seus empresários, os donos daquela moça, eles ficam com muita raiva de Paulo, porque agora não tem mais como aquela moça fazer adivinhações. E então eles apresentam Paulo às autoridades, que açoitam Paulo, muitos açoites,
muitos vergões e põe Paulo na prisão interior, na prisão mais, vamos dizer, de segurança máxima. O carcereiro coloca os pés de Paulo presos no tronco. Nem Paulo nem Silas não podem se mover porque seus pés estão presos. Mas diz aqui que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Olha, imagina esses dois com as costas cheias de vergões. Imagina esses dois até com febre e dor. Dor nos rins, dor no pulmão, dor na respiração, dor nas costas, dor no corpo, tudo dormente, tudo doído, sangrando. E eles estão cantando e louvando e orando ao Senhor. É isso. Quando nós passamos por lutas, nós precisamos de abrir as portas para a eternidade. Quando nós passamos por provações, nós precisamos compreender que Deus está conosco. Nós precisamos saber que precisamos do céu aqui na terra. Então não é hora de murmurar, não é hora de ficar brigando, ou achando ruim, ou chorando, se lamentando ou entrando em depressão. É hora de louvar, é hora de cantar, é hora de orar. Por isso há tantos cânticos tão maravilhosos, tantos cânticos que nos trazem a palavra de Deus, que nos trazem paz, que nos trazem alegria, que nos trazem e fortalecem a nossa fé. É isso mesmo. À meia-noite, Paulo e Silas não murmuravam, não brigavam, eles estavam orando e cantando louvores a Deus. Quem sabe eles cantavam: quão grande és tu, quão grande é o meu Deus. Ou eles cantavam: oh, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. E cantavam: foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. E os prisioneiros ali, os companheiros de prisão, escutavam, estavam prestando atenção. Paulo e Silas estavam pregando com as suas vidas, com a sua oração, com as suas canções. Talvez você não saiba que na sua casa, ou no seu carro, ou andando pela rua, você passa assobiando um hino, ou cantando, ou cantarolando uma canção, e outras pessoas estão recebendo a mensagem daquela canção. E meia-noite, de repente, um terremoto sacode aquela prisão. Sacode a prisão, mas não cai o teto, não caem as paredes, não cai a prisão, apenas abrem-se as portas das prisões, apenas quebram-se as algemas, apenas rompem-se os grilhões, apenas o tronco onde os pés deles estavam presos se abre e todos os prisioneiros estão livres com aquele terremoto. Quando a gente ora e adora, há uma libertação, o louvor liberta, a alegria, a gratidão, a adoração a Deus trazem os céus à terra. E onde está o céu, aí a liberdade, aí há paz, aí há o milagre de Deus. Então, olha o que aconteceu, versículos 27 a 32. Vamos ver a conversão do carcereiro, então. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tinham fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa.
e lhe pregaram a palavra, e a todos os de sua casa. Bem, aquele fato maravilhoso, aquele terremoto que rompera com as correntes, com os grilhões, que abrira a porta das prisões, que estava liberando todos os prisioneiros, aquele fato, e sem a luz ali, sem a tocha ali, o carcereiro pensou, os prisioneiros fugiram. Os prisioneiros fugiram. Não havia como explicar, falar, foi um terremoto, eu não tenho culpa do terremoto. Os prisioneiros fugiram. E se os prisioneiros tivessem fugido, ele pagaria com a própria vida. Então, antes de sofrer a humilhação, a morte tão desonrosa pelo Império Romano ou pelo exército romano, ele, quando pega a espada e vai para se suicidar, Paulo grita, não faças isso. Nós estamos todos aqui, ninguém fugiu, ninguém foi embora. Como assim? Aqueles companheiros de prisão de Paulo e de Silas, que ali estavam, ouviram o Evangelho, receberam o toque do Espírito Santo. Eles não queriam fugir, eles não queriam outra coisa a não ser a doçura daquela presença, a doçura da presença de Deus. Eles não queriam nada mais do que a salvação que Cristo oferece, a paz que há no Senhor. Então, eles não pensaram em fugir, eles não pensaram em abandonar aquele lugar. Era gostosa aquela presença, todos estavam ali ao redor de Paulo e de Silas, simplesmente livres, simplesmente soltos, simplesmente sem correntes, sem grilhões e com as portas das suas prisões abertas. Paulo, então, impede que aquele homem se suicide e diz, e quando ele pergunta, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para ficar livre da condenação eterna? O que eu devo fazer para ter com a minha família essa paz, essa presença? O que eu devo fazer? E eles respondem, crê. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Paulo prega para ele compreende a verdade do Evangelho e todos vão ser salvos. Vamos ver aqui a salvação de toda a família do carcereiro de Filipos. Toda a família. Diz assim, Atos 16, 33 e 34. Lemos assim. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Tudo aconteceu de repente, tudo aconteceu naquela mesma noite. O terremoto, a tentativa de suicídio, o grito de Paulo, a mensagem, os companheiros de prisão se rendendo a Jesus. E ali estava o carcereiro. Ele então, naquela noite, leva Paulo e Silas para a casa dele. Será que ele já fez isso com algum prisioneiro? Será que o carcereiro levou algum prisioneiro para a casa dele, a família dele, despertando a esposa, os filhos? Possivelmente, aquele terremoto abalou a casa dele também. Possivelmente, naquela hora da noite, estavam todos acordados. O que está acontecendo? O que é isso? E ele vem com Paulo e Silas. Há um semblante de paz. Paulo irradia a presença de Deus. Silas irradia a glória do Senhor. Eles cantam. Quem sabe Silas tivesse uma linda voz para cantar. Eles cantam, eles louvam, eles pregam, eles ensinam a palavra de Deus. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa.
tu e a tua casa. É o que a palavra de Deus nos diz. E é tão lindo sabermos como que, de uma maneira tão linda, Deus trouxe salvação para aquela família. Deus os livrou. A igreja já nascera em Filipos, a igreja já nascera ali na casa de Lídia, a vendedora de púrpura. Agora, um homem ligado ao Império Romano, ele recebe Jesus. Agora, ali dentro do presídio, várias pessoas creem em Jesus. Nós vamos ver agora o próximo passo em Filipos. Nós vamos ver que Paulo vai sair da prisão, mas ele vai exigir os seus direitos como cidadão romano. É importante que o cristão saiba quais são os seus direitos. É importante que o cristão, quando ele vai em viagens missionárias, em outras nações, em outras culturas, ele saiba quais são os seus direitos. Por quê? Porque pode acontecer muita coisa que o impeça de fazer e de ter os direitos dele. Sempre que há perseguição, nós temos de saber o que temos de direito dentro da perseguição, dentro da cultura, dentro dos povos onde vamos como missionários. E Paulo vai exigir o cumprimento da lei romana. Olha o que está em Atos 16, 35 a 37. Diz assim: quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então, o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: os pretores ordenaram que fossem postos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Paulo, então, recebe a palavra de ordem dizendo: olha, vocês estão livres. Os pretores, as autoridades disseram: libera estes homens, eles estão livres, eles podem ir. Eles não cometeram nenhum crime contra o Império Romano, eles podem sair. Mas Paulo diz: não, nós somos cidadãos romanos e fomos tratados contra a lei. Fomos açoitados sem ter tido um julgamento justo. Fomos açoitados sem que pudéssemos ter uma palavra de defesa. Então, eles têm de vir aqui para nos libertar. Não vamos sair assim como se estivesse tudo bem. Eles erraram, eles falharam, eles têm de vir aqui. Eles têm de vir aqui. O que será que Paulo queria? Será que Paulo estava querendo criar caso? Será que Paulo, o que ele queria? Ele queria a influência do Evangelho, alcançando também autoridades. Paulo queria passar para aqueles homens o que o carcereiro havia recebido, o que os companheiros de prisão haviam recebido. Aquelas autoridades também precisavam receber. É tão importante que onde estivermos, como estivermos, aqueles que estão abaixo de nós, debaixo da nossa autoridade, e aqueles que estão acima de nós, aqueles que estão em posição de autoridade sobre nós, que possam receber a palavra de salvação através de nós. Através de nós. Paulo disse: não vai ser assim. Eles venham aqui. E realmente eles foram para liberar. Olha o que aconteceu. Atos 16, 38 a 40. Paulo e Silas partem, deixando a igreja estabelecida em Filipos. Olha que está no verso 38 a 40.
Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e então partiram. Que coisa tão linda a história ali na igreja e na cidade de Filipos. Como que a conversão deste carcereiro marcou a história da igreja, marcou aquela cidade, marcou aquele povo. Como foi tão importante. O carcereiro se converte, toda a sua família é batizada naquela mesma noite. Pela manhã, os pretores vêm e Paulo diz, não, eles têm de vir aqui pessoalmente. Eles precisam saber que eles fizeram um ato contra um cidadão romano ou contra cidadãos romanos. Somos cidadãos romanos. E eles não podiam ter açoitados sem um julgamento com direito à defesa. A defesa. E eles estão com medo e, por favor, perdoa-nos, desculpem-nos. O que Paulo queria era olhar naqueles olhos, era trazer uma mensagem para eles também. Que em todo tempo, onde nós estivemos, como estivemos, diante de quem estivermos, possamos sempre levar esta mensagem de salvação, esta mensagem da palavra de Deus, esta mensagem que transforma o homem. Aqui diz que, saindo do cárcere, para onde eles foram? Para a casa de Lídia. Para a casa de Lídia, a vendedora de púrpura. Para a casa da primeira europeia ganha para o Evangelho. A casa de Lídia. A igreja se reunia na sua casa. Os irmãos tinham prazer de se reunir ali. Como é bom quando nós podemos entender isso, que a nossa casa é do Senhor. Deve ser chamada casa de oração, que a nossa casa, o nosso carro, os nossos bens não nos pertencem, mas pertencem a Deus. Pertencem a Deus. E que nós devemos fazer tudo para servir ao Senhor de todo o coração. Devemos fazer tudo para que tudo que nos envolve esteja também envolvido com a obra do Senhor. Talvez as pessoas digam, vocês cristãos espiritualizam tudo. Mas, na verdade, tudo é espiritual. Tudo está envolvido entre Deus, a luz, a vida, a sabedoria, o amor, a paz, ou trevas, ou terror, ou condenação, ou maldição. Tudo é assim. Que nós possamos ser instrumentos nas mãos do Senhor para a salvação de outros ao nosso redor. A igreja crescia, Deus ia operando, Paulo e Silas cumpriam o propósito de Deus com as suas vidas. Vamos cumprir também? Que tal orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão para os meus pecados. Ó Senhor, lava-me, limpa-me, transforma-me, encha-me com Teu Espírito Santo e capacita-me para fazer a Tua vontade. Eu quero pregar a Tua palavra, andar em Teus caminhos, fazer a Tua vontade em todo o tempo. Unge-me, usa-me, dá-me a Tua graça, o Teu favor em todo o tempo. Eu me entrego a Ti para ser unicamente Teu e ser usado como instrumento em Tuas mãos para levar a Tua mensagem a outros corações. Capacita-me em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
Graças a Deus. É isso aí. Que você seja um missionário, um evangelista, alguém que ora, que crê, que ensina, que prega no momento certo, movido pelo Espírito Santo. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Deus te abençoe.